E aí galera, é o seguinte, eu anotei alguns comandos Linux para conversar com vocês, para mostrar para vocês alguns comandos bem básicos. Só que antes de falar sobre esses comandos, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar nas outras aulas, que é por que o Linux também é muito utilizado. Então, um grande motivo aí, um motivo bem plausível, é que também ele é gratuito. Então, custo zero. Ele é software livre, ele tem código aberto, então tem gente do mundo inteiro que contribui para o Linux. E esse é também um dos motivos dele ser tão consolidado. Então ele possui seu código aberto, ele é um software livre. Então beleza? Então faltou falar esse detalhe aí. Eu anotei alguns comandos aqui para falar com vocês, e o primeiro que eu anotei foi o pwd. Aqui eu estou conectado por SSH no servidor, tá bom? E eu estou no servidor web Danilo. Se eu digitar aqui pwd, ele vai me falar o seguinte: olha, você está no /home /Danilo. Então, o que esse comando ele me devolve? Ele me devolve qual que é o diretório atual. Ou seja, em outras palavras, ele me devolve em qual pasta eu estou. Então, eu estou aqui dentro da pasta /home /Danilo. Então, aqui é o diretório que eu estou atualmente. Esse comando ele vai me devolver isso. Tem um outro comando, que é o cd. Eu esqueci de anotar isso. O que o comando cd faz? Então, o comando cd ele serve para você acessar um diretório. Então, esse C aqui é de choose, de escolher, e D de diretório. Então, eu vou acessar um diretório. Então qual diretório eu quero acessar? Eu vou acessar, por exemplo, um diretório, o /home. Então, se eu digitar cd /home, olha só, ele já coloca aqui o /home, ou seja, eu estou nesse diretório agora. Se eu colocar pwd, ele vai me informar que eu estou no /home. E qual que é o primeiro diretório, o que a gente chama de diretório raiz, o diretório inicial do Linux? É o diretório barra, que também é chamado de diretório raiz. Se eu colocar cd barra, só a barra, olha só, ele vai acessar aqui, vai falar que eu estou no diretório raiz. Se eu fizer agora um pwd, ele vai me falar que eu estou no diretório raiz. E aí tem um outro comando, deixa eu mudar a ordem aqui, que é o ls. O que o comando ls faz? O comando ls, ele lista todos os arquivos que tem no diretório que eu estou. Então eu estou aqui no diretório raiz. Se eu digitar ls, olha, ele vai me mostrar todos os arquivos e pastas, no caso diretórios. Eu não vou ficar falando pastas, tá? Que pastas é uma coisa muito do Windows. Aqui a gente vai falar sempre diretório. Então ele vai me mostrar todos os diretórios, os arquivos, os links, os atalhos. Então nós vamos ter aqui todos os arquivos listados aqui. Então olha, se eu acessar, ó, tá vendo aquele /home que nós acessamos? Olha, ele está aqui dentro. Se você olhar aqui, ó, ele está aqui dentro do diretório raiz. Ele está dentro do barra. Então tá aqui o home, tá aqui o media, o root e assim por diante. Tudo isso aqui são diretórios. Se eu acesso o cd /home, eu posso fazer tanto dessa forma, cd /home, ou como eu já estou no diretório raiz, eu posso simplesmente colocar cd home. Então, olha, eu consigo acessar o /home sem colocar o barra, porque eu já estava no barra. Beleza? Agora, por exemplo, eu estou aqui no /home. Se eu quiser acessar o diretório etc, que está dentro do barra, aí eu não consigo fazer cd etc.
Por quê? Porque o etc, se eu der um ls aqui, ls de listar, se eu der um ls, eu só tenho o diretório Danilo, eu não tenho o diretório etc. Então, para acessar o etc, eu digitaria cd barra etc. Então, beleza. Conseguiram decorar, aprender esses comandinhos, comandos bem básicos. Então, pwd para mostrar onde está, cd, que é para acessar um diretório, e o comando ls, que é mostrar tudo que tem dentro do diretório que você acessou, dentro do diretório atual. Então, ls de listar. Fácil, né? Então, aqui o próximo comando, who am I? Esse comando é um comando que vocês vão ter que executar na atividade de vocês, que aí o que ele vai devolver aqui para mim? Ele vai devolver o nome do usuário, que é basicamente o que já está aqui, ó. Olha, você é o Danilo. É isso que ele vai falar. Então tá aqui Danilo e tá aqui Danilo. Então esse comandinho é só para mostrar isso, os nomes do usuário que está conectado no momento. If config vocês já conhecem, então se eu digitar aqui um if config, ele vai me mostrar as configurações de rede aqui do meu servidor. Então eu tenho aqui, ó, 192.68.0.180. Então, lembrando, aqui é o endereço IP do servidor web, não é o endereço IP do meu notebook. Então, o servidor web tem esse endereço aqui, 180. Beleza. O próximo, MV. MV é de mover. Então, é muito simples também. Se eu quiser, por exemplo, deixa eu dar um ls para ver quais arquivos tem aqui. Olha, por exemplo, esse arquivo aqui. Vou pegar qualquer arquivo só para testar. Se eu colocar mv input rc, então olha, eu vou mover o arquivo input rc para onde eu vou mover esse arquivo? Eu posso mover para qualquer lugar. Eu posso mover, por exemplo, para /home /Danilo, se eu quisesse. E aí, se eu fizer isso, esse arquivo vai sumir daqui. É a mesma coisa do mover do Windows. Ele vai sumir daqui e vai lá para o /home /Danilo. E se eu quiser já mover com outro nome, eu poderia digitar um nome aqui, por exemplo, /home /Danilo /teste. Então ele vai, além de mover, ele já vai renomear esse arquivo. Ele vai deixar de ser esse aqui para ser esse aqui. Eu consigo renomear e deixar no mesmo diretório também. Por exemplo, eu vou colocar o mv input rc e colocaria aqui teste. Ou seja, ele vai mover esse arquivo para esse arquivo. Ele só vai, no caso, renomear. Para renomear é também com esse comando mv. Porque eu não estou trocando de diretório e estou usando aqui o comando de mover, mudando o nome. Então aqui ele vai renomear. Tá beleza? Conseguiram aí entender? Usar o comando mover para tanto mover quanto renomear. É isso. O próximo comando é o cp. O cp ele vai fazer uma cópia. É a mesma lógica aqui do mv, mas a diferença é que ele vai fazer uma cópia, cp de cópia. Então, por exemplo, eu poderia usar o mesmo arquivo, só que ao invés de mover, renomear, eu vou fazer uma cópia do arquivo. Poderia também fazer pro /home /Danilo. /home /Danilo. Beleza. Aqui em /home, pessoal, cd /home, vou dar um ls. Se vocês olharem aqui, tem uma pasta chamada, um diretório chamado Danilo. Todo usuário que
tiver no meu sistema operacional, ele vai ter um diretório próprio. Então, dentro de /home vai ter o Danilo. Se eu criar um outro usuário, sei lá, eu tenho outra pessoa na minha casa que usa o computador. Essa pessoa vai ter o diretório dela e aí assim por diante. Cada usuário tem o seu diretório no /home próprio, diretório próprio. E se você observar, quando eu acesso Danilo, cd Danilo, ele aparece aqui um tio, ou seja, quando eu estou no diretório, no /home do usuário que está logado, ele vai sempre aparecer esse tio aqui, que é a mesma coisa que eu colocar cd tio. Eu vou acessar o /home do usuário atual. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar lá no diretório raiz. Olha, eu estou no raiz. Se eu digitar cd tio, ele vai para o /home do usuário. Próximo comando é o cat. O que esse comando cat faz? O comando cat, ele vai mostrar o conteúdo de um arquivo. Então eu vou acessar lá de novo o cd/etc, só para vocês verem. Vou dar um ls. E aí eu vou pegar um arquivo aleatório aqui só para mostrar o conteúdo que tem dentro dele. Por exemplo, esse adduser.conf. O cat adduser.conf, ele vai ser um comando, ele é um programa para imprimir o conteúdo que tem dentro do arquivo. Então, olha, eu vou executar o comando. Ó, tudo isso aqui, ó, está escrito, está salvo dentro do arquivo /etc, dentro do arquivo adduser.conf. Então, cat é para imprimir na tela o que tem dentro de um arquivo aqui de texto. O comando clear é para limpar a tela. Então, é fácil de entender, né? Clear. Então, ele limpa a tela. E por último, o que eu já falei na aula anterior, que é o power off. Então, power off. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero desligar o servidor agora. Mas esse power off vai desligar aqui o servidor. Então, é bastante comundinho. Para quem nunca viu Linux, nunca usou a interface linha de comando aí, o terminal do Linux, vai ter um pouco de dificuldade. Mas qualquer coisa é só retomar nesse vídeo, pessoal, e sempre pesquisar. Como criar um arquivo no Linux por terminal. Aí pesquisa no Google. Esse módulo eu não vou dar tudo de mão beijada, tudo assim simplesinho já na mão de vocês, como eu fiz em todos os outros módulos. Vocês vão ter que pesquisar um pouco, vocês vão ter que fazer um pouco aí por conta própria, aprender por conta própria, aprender a pesquisar. Então, não sei como, sei lá, vocês querem de repente criar um outro usuário para o Linux. Então pesquisa, criar usuário Linux. Então você acha muito conteúdo na internet. Se aparecer alguma mensagem de erro para vocês, joga aquela mensagem de erro lá na internet. Então vocês conseguem achar tudo aí de forma fácil. E obviamente vocês podem também postar no fórum, mandar dúvida para mim aí. Beleza? Até a próxima.